Outra dica de técnica de estudo. Eu não considero isso nenhuma técnica de estudo, apesar de ser citado por algumas pessoas, que é a intercalação. Falei certo? O estudo intercalado, né? A técnica de você definir o que você vai estudar e em que sequência, tá? Assim, o que eu posso falar sobre isso? Eu tinha falado alguma coisa sobre isso no cronograma, que quando você vai definir um cronograma, você pode definir se você vai estudar a mesma matéria até o final, ou se você vai intercalar entre uma ou outra matéria, ou se você vai intercalar com 5 matérias diferentes durante a semana. Eu tinha dito a vocês que se você tem uma aula ou você está seguindo uma programação de um cursinho ou de um colégio, prioritariamente siga eles, para não confundir o conhecimento, tá? Não confundir os cronogramas. Eles já têm um cronograma a ser aplicado, você tem que obedecer, tá? Mas se você está estudando sozinho, você vai criar o seu cronograma de estudo, né? Principalmente com os horários que você possui, e você deve decidir quais são as matérias que você vai estudar de forma intercalada. Bom, minha sugestão nesse caso, então, eu acho sim que deve ter intercalação de matéria. Dependendo do tempo que você tem disponível para estudar, você pode até intercalar matérias no mesmo dia. Então vamos supor, você é uma pessoa que tem todo o tempo disponível, manhã e tarde. Você pode estudar uma matéria de manhã, outra à tarde, para não ficar cansativo. Ao mesmo tempo, você também não pode exagerar. Você estudar 5 matérias de uma vez só, não no mesmo dia, tá? Até mesmo na semana, às vezes pode dar um nó na cabeça. Então, às vezes é interessante você intercalar assim, então numa semana. Vamos supor que você tem todo o tempo possível para estudar. Você poderia botar 4. Acho que 4 poderia ser até muito, tá? De manhã à tarde, manhã à tarde. Matérias diferentes, depois de manhã à tarde, manhã à tarde. Eu ainda acho um pouquinho longo. Eu preferia fazer 2. No máximo 3. Diferentes. Se você ainda tem um tempo mais curto ainda, eu só tenho a parte da noite para estudar. Bom, aí eu já digo para você, 2 no máximo, tá? Justamente porque você precisa ter uma continuidade, tá? E tenta relacionar assuntos que podem fazer sentido juntos, tá? Ou se você estiver muito cansado, põe assuntos totalmente diferentes, tá? Então, matemática e um português, que são coisas diferentes, justamente para estimular, desestressar um pouco aquele mesmo assunto, aquele assunto que se torna cansativo, de leitura principalmente. Põe um cálculo ali para você se divertir um pouco, tá bom? Então, preocupe-se com isso. É uma coisa muito particular, muito individual. Então, não existe uma regra do que é bom, do que não é bom. Eu acho interessante você testar. Se você estudar uma matéria só e aquilo está te fazendo bem, para você faz mais sentido, vai embora, vai fundo, tranquilo, tá? Mas se para você está cansativo, adiciona alguma coisa. Primeiro começa com algo. Se continua cansativo, coloca um terceiro, tá? Mas eu acho que mais que isso vai ficar muito espaçado, os assuntos vão ficar muito complicados, a própria organização fica complicada. Mas analise e planeje, colocando no cronograma. Beleza? Abraço.